Próximo capítulo, de encontro ao amor. Raquel, juntamente com Yara, estavam em silêncio, enquanto Henry apanha Éricles e Leona em seus braços e se afasta rapidamente em direção à copa. Raquel, nesse instante, olha para Yara e diz: Yara, porventura vós reparaste em senhorita Lina? Yara, que estava com os olhos fixos em Raquel, diz com voz calma: Em que sentido vós estáis me perguntando, Raquel? Raquel olha com semblante tristonho para Yara enquanto diz: Minha amiga Yara, estou lhe perguntando em todos os sentidos, pois senhorita Lina é uma dama bem diferente. Saibas que durante o tempo em que habitastes conosco, jamais a avistei se alimentando adequadamente. Na hora da ceia, ela aparentava ser um passarinho. Yara pensativa diz: Raquel, realmente ela não tem apetite. A coitada deve ser enferma. Raquel sorri levemente e desemocionada. Yara, saibas que eu jamais havia conhecido uma dama tão bela como senhorita Lina. Ela é generosa e gentil, perfeita e muito nobre. É uma dama realmente dócil, não achas? Yara suspira profunda e diz: Raquel, realmente esta princesa é tudo isto e muito mais. Raquel observa o semblante tristonho de Yara e diz, com curiosidade: Yara, porventura vós não simpatizas com a nobre senhorita Lina? Yara imediato segura na mão de Raquel e diz: Raquel, saibas que logo no início eu não me simpatizavas com senhorita Lina, mas com o tempo passei a admirá-la, pois o Sal a ama muito. Yara não terminas a frase e Raquel imediato diz: Yara, por gentileza, parece que tu irias dizer-me mais alguma coisa? Yara leva as mãos à cabeça e segura fortemente e diz entristecida: Raquel, eu sinto que esta senhorita fará meu amigo um cavalheiro infeliz. Eu sinto isto. Yara, nesse instante, choras. Raquel sente-se estarrecida e diz: Por que tu achas isso, minha amiga? Yara enxuga as lágrimas que escorrem de seus olhos verdes e disse em sussurros: Raquel, saiba que minha mamãe era uma cigana rainha, e todos diziam que ela mais parecia ser uma bruxa, pois sabia todas as coisas. Raquel ouvia com muito carinho o que lhe dizia sua nova amiga Yara com voz meiga. Certo dia, um grupo de pessoas invadiram nosso acampamento e atearam fogo em minha mamãe. Bem diante dos meus olhos, eu era ainda uma pequena criança de 8 anos de idade. Raquel sente-se entristecida ao ouvir o relato de sua nova amiga Yara e diz com voz meiga: Nossa, mas por que eles praticaram esta crueldade para com sua mãe, Yara? Raquel, simplesmente porque minha mãe conseguia prever os acontecimentos com antecipação. Saibas que eu não desejo que isto ocorra também comigo. Saibas que nesse instante estou pressentindo que algo de ruim irá acontecer ao meu amigo Sal. Mas eu vou rogar muito a Deus para que preserve a vida do meu amigo e lhe dê muitas felicidades. Yara, nesse instante, chora de soluçar, apoiada por Raquel. Henry retorna sorridente com as crianças em seus braços e se depara com Yara chorando, de soluçar e diz estarrecido: Ora, o que houve com ela, senhorita Raquel? O que está acontecendo, minha amiga Yara? Yara havia pedido segredo para Raquel e esta imediato diz: Senhor Henry, ao meu ver, Yara está começando a sentir saudades vossa. Por esta razão ela se desatou a chorar desta maneira tão repentina. Henry imediato coloca as crianças no chão e se aproxima de Yara e diz com voz meiga: Ora, minha amiga Yara, logo vós estáis chorando desta maneira? Saibas que nos veremos constantemente, pois eu jamais permitirei que os meus 2 filhos amados fiquem afastados de mim por muito tempo. Afinal, detesto sentir esses sentimentos chamados saudades. Yara abraça Henry fortemente e diz com voz embargada: Sal, nunca se esqueças que Leone e Éricles são vossos filhos de coração. Me prometes isso? Henry sorri alegremente enquanto diz com voz suave:
Minha querida amiga Yara, saibas que jamais esquecerei estes dois pequeninos que são muito preciosos a mim, pois, afinal, fui eu quem os trouxera a este universo. Instantes depois, Yara, enfim, parte para a morada de Carlos Augusto, deixando seu amigo Henry com a esperança de reencontrar vossa amada princesa Lina em muito em breve. Assim se passaram um mês depois. Os dias vão se passando e se completa um mês que Yara fora habitar na morada de Carlos Augusto, com os vossos dois filhos. Geraldo Cocheiro, que havia retornado dos afazeres do insano Carlos Augusto para se despedir de seus amigos, ele imediato recebe o bilhete que Yara havia deixado àquele jovem servo e se dirige até o endereço. Lá estando, Geraldo bate o portão e diz em um forte tom: Meu jovem cavaleiro, tem alguém aí? Jovem Henry, estais ouvindo-me? Henry, que estava sentado em uma poltrona na sala, ouve aquele chamado e diz, emocionado: Nossa, parece ser senhor Geraldo. Henry imediatamente se levanta e se dirige até o portão. Lá estando, se depara com seu velho amigo Geraldo e diz alegremente: Senhor Geraldo, meu amigo, que ótima surpresa eu reencontrá-lo nesse exato instante. Geraldo sorri alegremente e diz emocionado: Meu jovem amigo, como tens passado? Henry abraça senhor Geraldo carinhosamente e diz com seriedade: Senhor Geraldo, saibas que estou conduzindo as coisas de maneira do possível. Por gentileza, meu amigo, tenhas a bondade. Queiras adentrar-se a minha humilde morada e sinta-se à vontade. Saibas que já estou sentindo-me bem à vontade, meu jovem cavalheiro, pois finalmente consegui reencontrá-lo. Henry, juntamente com o Sr. Geraldo, adentram em imediato e assenta-se sobre uma poltrona na sala. Henry sorri levemente enquanto diz: Senhor Geraldo, por gentileza, me digas, como andam as coisas? E a senhora Elsa? E vossa filha, estão bem? Geraldo Cocheiro sorri levemente enquanto diz: Ora, meu jovem, como sabes que tenho uma pequena filha? Henry sorri e diz com ar travesso: Senhor Geraldo, saibas que minha amada princesa havia notificado-me, ainda quando estávamos juntos no acampamento. Ela me dissera que vós tinhas concebido um filho no ventre de vossa amada Elsa. Já se esquecera disso? Henry sorri para o Sr. Geraldo com malícia e continuas a dizer: Senhor Geraldo, porventura vós poderias me relatar como conseguiste realizar essa tamanha proeza? Henry sorri. Geraldo, o cocheiro, também sorri gostosamente. Ele, nesse instante, empurra o dedo fortemente sobre o ouvido de Henry, que solta um forte grito de dor e diz esbravecido: Perdeste a razão, senhor Geraldo? Pois isto doeu muito, sabias? Geraldo, o cocheiro, sorri gostosamente enquanto diz: Meu jovem, saibas que fosse justamente isso que minha amada Elsa me disseste quando realizei a enorme proeza. Henry solta uma gostosa gargalhada que chega a chorar de tanto rir. Instantes depois, Henry enfim consegue se controlar e diz sorridente: Senhor Geraldo, o que seria de nós se não fosse a nossa sabedoria, hein? Henry e Geraldo sorriem alegremente. Henry prepara uma boa ceia para Geraldo Cocheiro e diz: Senhor Geraldo, saibas que Yara também me certificou que vossa filha é linda dama, sabias? Geraldo sorridente diz: meu jovem, minha filha Línia está ganhando em disparada de vossa bela e amada princesa Lina. Henry imediato diz com voz meiga: Senhor Geraldo, saibas que eu não duvido disto. Realmente vossa pequena filha deve ser uma linda criança. Mas a vossa esposa, a senhora Elsa, como ela se encontra? Meu jovem, saibas que Elsa é a dama de muito valor, mas anda muito tristonha por causa de senhorita Lina que está naquele castelo longe de nós. Senhor Geraldo, como vós conseguiste me encontrar por aqui? Ah, meu jovem, sabes que eu estive ainda há poucos instantes atrás nos afazeres do jovem Carlos Augusto, e um amigo meu entregou-me um bilhete de senhorita Yara. E a propósito, onde esta se encontra, meu jovem Henry? Henry suspira profundo e diz: Certamente, esta será uma longa história, senhor Geraldo, mas, se estiveres disposto a ouvir, eu lhe relatarei com a riqueza dos detalhes.
Sim, meu jovem, saibas que eu faço questão que me relates tudo sobre essa história. Henri imediato relatas a Geraldo Cocheiro quase tudo o que ocorrera durante o tempo que permaneceu em companhia de sua amiga Yara e a traição de Carlos Augusto no acampamento. Geraldo logo após diz emocionado: Meu jovem Henry, saibas que eu deverei somente lhe parabenizar, pois vós demonstraste ser um cavalheiro muito nobre, estendendo vossas mãos amigas para a senhorita Yara e seus filhos depois de todo o mal que ela lhe causaste nessa vida. Henri imediato diz com voz meiga: Senhor Geraldo, saibas que Yara se tornaste parte em minha vida, pois me apeguei muito a ela e aos seus filhos. Somos uma família. Na realidade, esta senhorita não é uma má pessoa. A coitada apenas se enamorou pelo cavalheiro errado e desejou uma vida incerta. Geraldo carinhosamente bate ao ombro de Henri e diz: Tens toda a razão, meu jovem Henry. Afinal, todos nós devemos perdoar aqueles que nos têm ferido. Henri diz com seriedade: Senhor Geraldo, me diga gentilmente o que sabe sobre minha amada princesa. Porventura vós estiveste com ela naquele castelo do majestoso rei Rômulo? Acalme-se, meu jovem, pois estou portando muito boas notícias da parte de vossa Alteza. Afinal, vós sois merecedor. Geraldo Cocheiro sorri com alegria enquanto Henri diz com voz séria: Senhor Geraldo, me diga gentilmente, pois estou com muitas saudades de minha doce e meiga princesa Lina. Geraldo sorri ligeiramente e diz com voz calma: Está certo, meu jovem. Primeiramente, gostaria de notificar a vós que esta jovem senhorita me implorou para reencontrá-lo novamente. Henri arregala os olhos e diz emocionado: Não posso acreditar que minha amada princesa tenha lhe implorado tal coisa, senhor Geraldo. Geraldo olha sério para Henri e diz com voz firme: Pois pode acreditar, meu jovem. Saibas que ela ordenou que quando eu estivesse junto a ti, era para eu dizer-lhe que estás com muita saudade e que jamais poderia amar outro cavaleiro que não fosse a ti. Henri enche os olhos de lágrimas e diz emocionado: Senhor Geraldo, por gentileza, há mais alguma coisa que minha amada princesa lhe ordenou a dizer? Sim, meu jovem. Sabes que a senhorita Lina pediu para dizer-lhe que já o perdoou. Vosso ato leviano estáis vos aguardando ansiosamente para batalhar esgrima contra vossa alteza, senhor Rodrigo, considerado o melhor espadachim da corte, em prol do seu amor. Henri suspira profundo e diz com voz suave: Senhor Geraldo, saibas que sou sabedor desta batalha, pois minha amiga Yara já havera me dito que minha amada princesa, para preservar a vida daquele insano idiota asqueroso, tivera que aceitar esse pedido de casamento para com o nobre senhor Rodrigo, o melhor espadachim da corte. Henri, nesse instante, passa a mão sobre o cabelo e diz: Senhor Geraldo, saibas que esta proposta de batalha não me agrada muito. Geraldo, nesse instante, olha fixo para Henri e diz surpreendido: Ora, meu jovem, então vós estáis com medo de enfrentar vossa alteza nesta batalha? Henri arregala os olhos e diz aborrecido: Senhor Geraldo, perdeste a razão. Saibas que por minha amada princesa eu enfrento todos aqueles guardiões idiotas que guardam aquele imenso castelo. Geraldo Cocheiro sorri aliviado e diz com voz firme: Mas então, meu jovem, me diga, por que estáis tão pensativo diante deste assunto? Senhor Geraldo, saibas que já me decidi esta noite. Invadirei o aposento de minha amada princesa. Geraldo Cocheiro se estarrece e diz com voz trêmula: Meu jovem cavalheiro, isto é muito arriscado. Será mais prudente que vós guarde o dia da batalha de esgrima para poder revê-la novamente. Henri diz esbravecido: Não, não, senhor Geraldo. Saibas que me sinto farto de estar separado de minha amada princesa esta noite e desejo muito vê-la diante de mim, pois estou insano de saudades dessa nobre senhorita e sei muito bem onde ela se encontra. Geraldo Cocheiro sente-se mais estarrecido ainda e diz, tomado de desespero: Meu jovem cavalheiro, com toda certeza, vós serás apanhado pela forte guarda daquele castelo. Saibas que neste país
A nobre senhorita Lina nada poderá fazer para livrá-lo dessa derradeira hora vossa. Se atreveres a adentrar-se ao aposento desta nobre menina, tu sabes disso. Henry, nesse momento, sorri levemente do pavor que o cocheiro Geraldo sente e diz com voz firme: Senhor Geraldo, meu amigo, se porventura vós desejares que eu entregue um bilhetinho para a senhorita Lina nesta noite, eu levarei até ela, pois estarei com ela. Posso te assegurar. Geraldo arregala os olhos e diz estarrecido: Meu jovem, saibas que sois um insano. E porventura pode dizer-me como pretendes adentrar ao aposento daquela jovem senhorita, afinal são tantos aposentos iguais naquele enorme castelo? Henry imediato diz com voz firme: Ora, senhor Geraldo, saibas que eu sou um guardião daquele castelo. Minha guarda noturna será bem próximo ao aposento de minha nobre princesa nesta noite. Por esta razão, eu conseguirei adentrar-se lá. Geraldo cocheiro sente-se perplexo e olha para Henry imediato, que apanhas a sua veste de guardião e a ergue, dizendo: Olhe, senhor Geraldo, o meu traje de guardião idiota. Geraldo, nesse instante, sorri gostosamente e diz estarrecido: Nossa, meu jovem, você realmente está fazendo guarda no castelo. Henry, sorrindo alegremente, diz: Senhor Geraldo, saibas que há 2 semanas atrás consegui finalmente fazer a guarda interna do castelo. Desta maneira, pude observar melhor e aproximar-se de minha amada princesa sem que ninguém pudesse notar minha presença. O cocheiro Geraldo imediato diz emocionado: Meu jovem, porventura tu conseguiste saber algo a respeito da nobre senhorita Lina? Henry olha entristecido para Geraldo e diz: Sim, senhor Geraldo. Saibas que me relataram que ela está em absoluto repouso, pois encontra-se enferma. Disseram que a enfermidade dela é um pouco séria. Saibas que 2 guardiões estão encarregados de ficarem ao lado dela o tempo inteiro e a carregam durante o dia para tomar um pouco de banho de sol e logo a conduz de retorno ao vosso aposento. Estou desassossegado com este relato, por esta razão que preciso vê-la nesta mesma noite, custe o que custar. Eu conseguirei conversar com minha amada princesa e saber o que estáis acontecendo com ela. Geraldo cocheiro entristecido diz com voz suave: Meu jovem Henry, por gentileza, pense melhor. Afinal, será mais prudente vós esperar para rever esta nobre senhorita no dia da batalha de esgrima, pois se conseguires vencer esse desafio, ela se tornará vossa real esposa. Henry olha para Geraldo cocheiro e diz, esbravecido e com voz firme: Senhor Geraldo, saibas que estáis fazendo 2 anos e alguns meses que estou desejando vê-la diante dos meus olhos. Novamente, portanto, não esperarei mais. Nesse instante, Geraldo cocheiro abraça fortemente o jovem Henry enquanto diz: Meu jovem, gostaria muito que vós acompanhasse até minha morada. Quem sabe, Elsa, queiras enviar um bilhete para a senhorita Lina. Acaso vós pode fazer-me essa gentileza? E também possa conhecer minha pequena menina. Henry sorri levemente e diz com voz firme: Sim, senhor Geraldo, irei acompanhá-lo até vossa morada. E carinhosamente entregarei para minha amada princesa o bilhete de sua amada Elsa. Apenas me aguarde alguns instantes para que eu rapidamente possa banhar-me e trajar minhas vestes de guardião idiota. Em seguida partiremos. Instantes depois, Henry desce as escadarias de vossa morada e diz alegremente: Senhor Geraldo, porventura não achas que sou um guardião muito belo? Geraldo cocheiro sorri tomado de alegria, enquanto diz: Meu jovem, realmente tu estás um guardião muito belo, com estas vestimentas honrosa de cavalheiros da guarda. Henry sorri juntamente com o cocheiro Geraldo e em seguida partem.
Momentos depois, Henry chega à morada do cocheiro, que adentrando a esta diz, tomado de alegria: Minha querida Elsa, venha cá, pois lhe trouxe uma visita muito nobre. Henry ligeiramente sorri ao ver Elsa aproximar e dizer emocionada: Meu bom Deus, Henry, mas que surpresa maravilhosa! Nossa, como vós estáis mais belo e forte! Henry sente-se tímido com os elogios de Elsa e diz: Senhora Elsa, muito grato aos vossos elogios. Saibas que não sou merecedor deste, mas, diga-me, como vós tem passado durante todos estes anos? Elsa diz entristecida: Henry, meu menino, saibas que sinto muita falta de minha doce menina Lina, pois há muito tempo não a vejo. Mas espera um instante que buscarei minha outra princesa Línia para que vós possa conhecê-la. Senhora Elsa, saibas que estou insano para conhecer esta bela princesa. Elsa e Geraldo sorriem do jeito travesso de Henry. Instantes depois, Elsa retorna acompanhada da pequena Línia e diz com voz suave: Lina, minha querida, olhe, que cavaleiro belo! Sua irmã Lina irá unir-se dentro em breve, com a graça do bom Deus. Henry sorri ligeiramente e apanha a pequena Lina em seus braços e diz com voz meiga: Puxa, que menina mais bela, tio Henry, estáis observando aqui? Enquanto isso, Lina permanece presa em seu aposento, em repouso absoluto. Clarice, a serva, estava arrumando o aposento de Lina. Ela aproxima-se dessa e diz com voz meiga: Clarice, me diga, por gentileza, por que todos pensam que estou impossibilitada de caminhar? Clarice imediato olha para Lina e diz com voz suave: Vossa Alteza, queiras perdoar-me, mas não sou sabedora deste assunto. Apenas fui notificada que vós sairás brevemente do vosso aposento para apanhar um pouco de sol, mas somente quando os guardiões a carregarem. E quem me notificou fora a vossa majestosa mãe, a senhora Leoponda, juntamente com o nosso majestoso rei Rômulo. Lina imediato se aborrece profundamente e diz em um esbravejo: Clarice, saibas que eu não suporto mais toda essa besteira. Lina furiosa diz: Clarice, já tomei uma decisão. Sairei nesse exato instante caminhando com minhas próprias pernas, para onde eu desejar. Clarice sente-se estarrecida com a atitude da meiga princesa Lina, que imediato abre a porta do seu aposento, mas quando ela tenta se retirar deste, é bloqueada pela guarda que diz com voz firme: Vossa Alteza queiras nos perdoar, mas vós estás terminantemente proibida de sair de vosso aposento, pois recebemos ordens expressa de vosso soberano, o majestoso rei Rômulo. Lina arregala os olhos e fica indignada, e neste breve instante ela clama em alto tom, como se fora uma dama plebeia: Socorro! Socorro! Eu desejo sair, me deixem caminhar, saiam da minha frente, saiam! Lina clama em alto tom e alarma todos os nobres convidados do castelo, que imediato se dirigem aos corredores estarrecidos. Leoponda sente-se enfurecida. Ela aproxima-se de Lina e diz com voz firme: Alteza, senhorita Lina, queiras dizer-me o que significa isto? Acaso perdeste vossa razão? Lina se desata a chorar e diz com voz embargada: Minha majestosa mãe, eu desejo que vós ordene para estes guardiões que saiam imediatamente desta porta e deixe-me passar para caminhar sozinha com minhas próprias pernas. Lina, tomada de desespero, chora entristecida, e todas as pessoas ali presentes ficam perplexas com aquele drama ocorrido pela nobre senhorita. Leoponda sente-se tomada de vexame e diz: Está certo, minha filha adorada, serás como vós desejares. Leoponda imediato olha para os guardiões e diz com voz firme: Queiram se retirar nesse exato instante, pois não será mais preciso que guarde o aposento desta Alteza. Muito grata a todos vós. Leoponda abraça carinhosamente Lina e diz com voz meiga: Pronto, minha amada Alteza, procures acalmar-se. Saibas que nós duas precisamos ter uma conversação a sós. Nesse exato instante, vamos adentrar ao vosso aposento, meu anjo, por alguns instantes. Leoponda olha para os demais e diz com voz suave: Meus nobres amigos, por gentileza, queira nos conceder vossa licença. Leoponda adentra ao aposento juntamente com Lina. Lina, entristecida, fecha a porta e Leoponda a segura bruscamente por seu braço e diz esbravecida: Ora, senhorita Lina, porventura és insana? Diga-me, por que tu não procuras portar-se
como outras damas nobres, semelhante a vós. Realmente vós aparenta ter problemas de insanidade. E não se dera conta. Lina tenta manter-se calma diante da furiosa Leoponda e diz com voz meiga: Mamãe, queira gentilmente perdoar-me, saibas que me exaltei, pois não desejava mais ser carregada como se fora uma enferma que estivesse perto de sucumbir ou uma dama inválida. Leoponda olha fixa para Lina e diz em um esbravejo: Senhorita Lina, deixa de ser tola e não se atrevas mais a chamar-me de mamãe. Afinal, já és uma dama crescida o bastante para permaneceres com esta infantilidade. E gostaria de notificá-la que dei à luz a um lindo filho que chama-se Marcos Josué. Deixa para este tratar-me desta maneira, pois ainda és muito pequenino. Lina sente sua enorme dor invadir seu peito, ouvindo aquelas palavras agressivas da parte de sua mãe Leoponda. Nesse exato instante, uma profunda solidão invade todo o ser da meiga princesa que diz com voz embargada: Queiras perdoar-me, vossa majestade. Leoponda, muito aborrecida, novamente segura o braço de Lina bruscamente e diz com voz firme: Nobre senhorita Lina, saibas que há dias que desejo que diga-me onde estavas fazendo morada durante esses anos que estivesse afastada do nosso habitar? E quem estava em vossa companhia? Neste ato totalmente insano e imprudente da vossa parte. Lina estava muito chorosa e nada diz, mantendo-se em silêncio absoluto diante da furiosa Leoponda que continua se segurando fortemente sobre o braço e clamando em forte tom para a estarrecida princesa. Senhorita Lina, o que estáis esperando para responder-me a minha pergunta? Lina em imediato olha esbravecida para Leoponda e puxa ligeiramente o braço das mãos dessa e diz com voz firme: Vossa Majestade, saibas que fugi daquele maldito castelo porque não estava mais conseguindo olhar para sua face repugna. Leoponda, em imediato, acerta uma forte bofetada sobre a face de Lina, que enfraquecida cai sentada ao chão. Leoponda, esbravecida, diz com voz firme: Estúpida, insolente, como ousa a me responder desta maneira? Saibas que sou vossa majestade. A serviçal Clarice, que estava dentro do aposento de Lina, de trás das cortinas, presencia tudo em grande silêncio. Lina levanta-se, indignada, segurando a face que acabara de ser brutalmente afetada, e diz em um esbravejo: Senhora Leoponda, gostaria de notificá-la que vos odeio. Saibas que não considero como a minha mãe. Nesse exato instante desejo seguir o meu caminho, pois por diversas vezes demonstrastes que não gosta de mim. Portanto, irei procurar os meus verdadeiros amigos que estão do outro lado destas muralhas horrendas que cercam este castelo sombrio. Leoponda, tomada de fúria, empurra Lina, que enfraquecida cai ao chão novamente. Imediato, corre para chamar ajuda para Vossa Alteza, que estava enferma, sendo agredida por Vossa Majestosa Mãe. Logo após, Rodrigo, imediato, adentra ao aposento de Lina e se depara com Leoponda, agredindo Vossa Alteza Francesa, que chorava, muito sentida. Rodrigo, indignado, segura bruscamente Leoponda e diz esbravecida em alto tom: Senhora Leoponda, pare imediato com isso. Porventura perdeste vossa razão? Leoponda olha enfurecida para Rodrigo e diz em um esbravejo: Ora, quem tu pensas que é, cavalheiro, para impor-me ordens? Rodrigo imediato solta Leoponda e diz esbravecido: Saibas que eu sou Vossa Alteza, senhor Rodrigo, e por esta razão lhe ordeno que não se atrevas a mover mais um dedo contra esta nobre senhorita. O rei Rômulo, que já estava junto a Rodrigo, em imediato aproxima-se de seu filho e diz: Acalme-se, meu amado filho, e permita que senhora Leoponda explique-nos o porquê desta agressão à enferma senhorita Lina. Leoponda, com semblante fechado, diz com voz esbravecida, olhando para Lina, que chorava apoiada ao braço de Rodrigo:
saibas que esta imprestável senhorita faltaste com respeito a mim, diante desta horrenda serviçal. Rodrigo, que estava abraçado a Lina, que além de trêmula permanecia chorosa, diz com voz firme: Senhora Leoponda, porventura vós já se esquecera que também fora uma imunda serviçal? Lina não compreende o que Rodrigo acabara de dizer devido ao seu estado emocional. Leoponda, regalando os olhos, diz estarrecida: Oh! O rei Rômulo olha para vosso filho Rodrigo e imediato segura no ombro deste e diz: Meu amado filho, por gentileza, tenta recuperar o vosso controle. Leoponda, nesse exato instante, aproxima-se de Rodrigo e diz: O que tu acabaste de dizer, seu? Antes que Leoponda terminasse de completar esta frase ofensiva, rei Rômulo se interpõe no caminho, dizendo esbravecido: Senhora Leoponda, não ouse terminar esta frase ofensiva para com meu filho, senão não responderei por mim. Leoponda lembra-se que o rei Rômulo é um dos sabedores do vosso passado e decide não mais ofender ninguém e diz com voz ponderada: Majestoso rei Rômulo, saibas que senhorita Lina me desrespeitastes. Por esta razão, tive que agredi-la, como qualquer mãe teria feito diante de vossa grande falta de respeito. Leoponda se aproxima de Lina e diz: Senhorita Lina, como castigo vós permanecerá por mais 3 dias presa neste aposento, sem que ninguém veja seu rosto. Lina, apesar de estar muito magoada com Leoponda, além de entristecida, arruma forças para dizer com voz embargada: Majestosa senhora Leoponda, saibas que compreendi perfeitamente vossas ordens, por gentileza queiras me deixar a sós nesse exato instante. Rodrigo beija carinhosamente a fronte de Lina e diz: Minha Alteza Dourada, vós tens toda a certeza que desejas ficar sozinha? Porventura, estáis se sentindo bem? Lina, suspirando profundo, diz entristecida: Senhor Rodrigo, muito grata por tudo, e saibas que realmente estou mais calma e desejo meditar. O rei Rômulo abraça Lina com carinho e diz com voz firme, olhando para Leoponda: Vossa Alteza, senhorita Lina, nesse exato instante, eu vos prometo que isso jamais tornará a ocorrer contigo. Saibas que este ano teremos conselho na corte e todos ficarão surpresos com as novidades diante do trono francês. Leoponda, imediato, compreende o que estava pretendendo dizer rei Rômulo com aquelas palavras e pensa em seu íntimo: certamente que este rei idiota em breve irá relatar para toda a corte que Vossa Alteza Senhorita Lina és a legítima herdeira do trono francês por direito. Lina olha entristecida para rei Rômulo e diz com voz chorosa e meiga: Majestoso senhor Rômulo, saibas que sou infeliz, pois não me agrada o fato de ser uma alteza. Preferiria ter nascido como uma senhorita plebeia, e nesse exato instante eu estaria vivendo com felicidade, solta, livre como os passarinhos, longe desses castelos enormes, repleto de tristezas. Rei Rômulo abraça Lina enquanto diz: Querida Alteza, saibas que vós não poderia ser uma senhorita plebeia, pois terás muito o que fazer para ajudar o povo francês. Afinal, os plebeis dependerão de vossas ordens para sobreviverem naquele país. Lina não compreende o porquê rei Rômulo estava lhe dizendo aquelas coisas. Leopondo de imediato diz com voz firme: Majestoso senhor Rômulo, saibas que é perca de tempo tentar explicar para a senhorita Lina estas coisas, pois ela realmente aparenta ser uma senhorita plebeia. Apenas carrega em vossas veias um precioso sangue nobre. Lina imediata abre a porta do seu aposento e diz com voz firme: Majestosa senhora Leoponda, pense da maneira que lhe convir, pois vossas palavras não me importam mais. Leoponda, aproximando-se da porta, diz aborrecida: Majestoso senhor Rômulo, saibas que vós estás testemunhando o desrespeito dessa senhorita para comigo. Depois não reclame dos meus atos agressivos. Leoponda, nesse exato instante, se retira do aposento de Lina enfurecida. Rodrigo olha para o vosso majestoso pai e diz com voz suave: Meu amado pai, será melhor neste momento deixarmos Vossa Alteza Francesa sozinha meditando, pois devemos nos lembrar
que o doutor Paulo pediu para que esta não se exaltasse. O rei Rômulo olha para Lina e diz com voz calma: Está certo, meu nobre filho. Iremos nos retirar. Senhorita Lina, procure não descartar as ordens do doutor. E peço-te gentilmente que cumpra as ordens de vossa majestosa mãe, permanecendo aqui em vosso aposento durante 3 dias em castigo. Me compreendes? Lina, entristecida, diz com voz embargada: Majestoso senhor Rômulo, saibas que não pretendo retirar-me deste aposento, portanto cumprirei as ordens de vossa majestade francesa. Rodrigo, juntamente com vosso majestoso pai, rei Rômulo, imediato se retira do aposento de Lina. Lina, insatisfeita com as atitudes de vossa majestosa mãe, se deita sobre sua cama e desata a chorar entristecida. Instantes depois, Lina estava chorando magoada, enquanto diz baixinho: Ó meu bom Deus, gentilmente me digas por que minha majestosa mãe me despreza tanto. Depois que papai sucumbistes, ela parece me odiar, pois nem ao menos trouxestes o meu pequeno irmão para que o conhecesses. Afinal, sou sabedora que ele herdará o trono francês. Lina imediato se levanta e diz esbravecida: Meu bom Deus, já se passara mais de 1 mês. E ela nem ao menos me deste um beijo, um abraço. E veio até aqui somente para agredir-me com violência. Por esta razão, estou achando que ela está temendo que eu irei impedir vosso filho de tomar posse do trono francês. Ora, mas que besteira é esta? Lina novamente se deita e chora magoada por vossa majestosa mãe nunca ter se importado com ela, pois jamais lhe ofertou um gesto de carinho, de amor, durante seus 21 anos de vida. Lina sussurra baixinho e entristecida, repleta de insatisfação. Gostaria de saber o porquê, apenas o porquê, senhora Leoponda, sempre agiste desta maneira para comigo. Enquanto isso, Henri conversava bastante com Elsa e Geraldo Cocheiro sobre como fora sua vida em companhia de sua amiga Yara. Elsa aproveita o relato do jovem Henri para dizer como a bela princesa Lina era entristecida habitando na morada de Carlos Augusto. Henri sorri gostosamente enquanto brinca com a pequena Línia. Geraldo observa e diz alegremente: Venhas com o papai, minha querida Línia. A pequena Línia imediata agarra o pescoço do jovem Henri, balança as perninhas e diz em sua linguagem infantil: Nha, nha, papá. Henri sorri alegremente e Geraldo Cocheiro fica entristecido. Meu jovem cavaleiro, acho que Lina está necessitando de umas boas palmadas. Onde já se viu renegar os braços de vosso querido papai? Henri sorri gostosamente. Elsa também sorri, observando os ciúmes do cocheiro Geraldo. Henri assenta carinhosamente a pequena Línia no colo de Geraldo. Línia imediato se desata a chorar. Henri diz com certa alegria: Ora, senhora Elsa, será mais prudente dizer para esta pequena senhorita que vossa irmã ficará enciumada com o vosso agarramento a mim. Elsa sorri alegremente e diz com voz meiga: Henri, meu bom menino, saibas que vós realmente sabes lidar com as crianças. Elsa beija a fronte de Henri e diz: Bom menino, se cuide, gentilmente entregue para minha doce menina, Lina, este bilhete, me compreendes? Henri sorri levemente e diz, com voz suave: Senhora Elsa, saibas que entregarei vosso bilhete para minha amada princesa, eu prometo e saberei me cuidar. Geraldo, emocionado, diz: Adeus, meu jovem cavalheiro. Lembre-se de dizer para a senhorita Lina que estamos com muita saudade em nosso peito, pois a amamos muitíssimo. Meus amados amigos, estejam certos que direi tudo com riqueza dos detalhes. Henri se despede carinhosamente de seus amigos e parte alegremente para o castelo do majestoso rei Rômulo. Instantes depois,
Henri, que fazia a guarda noturna do castelo, adentra este juntamente com vossos companheiros. Todos os guardiões permaneciam instalados em um grande pátio aguardando o momento de fazerem a troca da guarda. Henri calmamente esperava para assumir o seu posto. Instantes depois, o chefe da guarda do castelo anuncia em forte tom dizendo: Atenção, soldados! Necessito de 2 dentre vós para fazerem a guarda na parte da torre do castelo. Em imediato, 2 guardiões se apresentam para o posto. Henri permanece calmo, aguardando um lugar mais próximo da janela dos aposentos reais. E o chefe da guarda continua marcando posição para a troca da guarda. Instantes depois, o chefe da guarda diz com voz firme: Ao meu ver, só restaram vós 6 guardiões que aqui estão. Um dos soldados presente diz com voz firme: Senhor, gentilmente queira nos dizer em que parte do castelo deveremos guardar nesta noite. O chefe da guarda olha fixo para o soldado e diz com voz firme: Soldado, saibas que nesta noite vós 6 terão que guardar as janelas do aposento. Esta guarda deverá ser feita com perfeição, me compreendes? Todos respondem em uma só voz: Entendido, senhor. O chefe da guarda continua a dizer com voz firme: Soldado, exijo que 3 dentre vocês façam a guarda nos aposentos que ficam acima e outros 3 restantes cobrem os aposentos abaixo. Henri suspira aliviado e pensa em vosso íntimo: Puxa, que maravilha, enfim, eis minha noite de sorte. O chefe da guarda diz com voz firme: Soldados, procurem se revezarem quando estiverem fazendo a guarda. Saibas que se porventura necessitar de algum dentre vós, eu chamarei imediato. E os demais continuarão fazendo guarda, me compreendes? Novamente eles respondem em uma só voz: Entendido, senhor. Enfim, eles se dirigem ao posto que farão a guarda. Henri, que tanto observava as coordenadas do chefe da guarda, consegue enfim ocupar-se do posto que há 2 semanas estava desejando, guardar a janela dos aposentos reais. Henri, subindo a escada, pensa em seu íntimo: Minha amada princesa será esta noite que enfim conseguirei reencontrá-la. 4 horas depois. Era madrugada absoluta e quase toda a nobreza já estava adormecida. Henri se aproxima do outro guardião que estava o acompanhando em guarda e diz com voz firme: Amigo, queira gentilmente notificar aos demais companheiros que acabei de ser chamado para ocupar outro posto. Entendido, amigo. E, com este pretexto, tenta adentrar-se ao aposento de vossa amada princesa sem levantar suspeita. Henri caminha de um lado para o outro, do lado de fora dos aposentos, e diz estarrecido enquanto pensa em seu íntimo: Meu bom Deus, qual desses aposentos será de minha amada princesa? A única maneira de eu saber é tentando a sorte. Henri se aproxima de uma daquelas janelas que são todas semelhantes e depois de muito esforço consegue abri-la e adentra em imediato a este aposento, bastante estarrecido, e logo após ele diz em sussurros: Obtive muita sorte, pois está totalmente vazio. Henri aproxima-se da porta deste aposento e abre somente uma fresta para espiar com curiosidade o corredor central e diz emocionado, em sussurros: Ora, ora, uma serva está vindo caminhando lentamente pelo corredor, portando um jarro de água sobre suas mãos. Certamente ela adentrará um desses aposentos. Henri, estarrecido, continua a sussurrar: Meu bom Deus, isso certamente será muito arriscado, mas tentarei a sorte. Henri imediato se retira deste aposento antes que a serviçal perceba-se. Henri caminha sentido contrário a esta, que, quando aproxima-se, ele diz com voz firme: Boa noite, senhorita. A serviçal imediato olha para Henri e diz com voz suave: Boa noite, soldado. Porventuras, podes me dizer o que estás desejando caminhando aqui neste corredor? Henri, em um breve pensar, diz com seriedade: Senhorita, saibas que estou à procura do aposento de Vossa Alteza Francesa para lhe prestar a minha guarda. A serviçal regala os olhos e diz estarrecida: Nossa, jovem soldado, vós deve estar equivocado, pois nesta tarde Vossa Majestade Francesa ordenou aos cavaleiros que faziam a guarda desta nobre senhorita para que se retirassem desse aposento imediato, porque Vossa Alteza não estavas gostando da presença destes. O jovem Henri imediato diz com voz firme: Muito agradecido, senhorita, por me haver notificado a tempo sobre isso, pois estou em troca de guarda.
Enrola ligeiramente pelo corredor e diz com curiosidade: Senhorita, porventura podes me dizer qual dentre estes aposentos seria o de Vossa Alteza Francesa, somente para que eu possa certificar-me? A serviçal sorri ligeiramente e diz com suavidade: Está certo, jovem soldado, realmente vós não acreditas em minhas palavras. Em imediato diz com voz meiga: Queiras perdoar-me, senhorita, saibas que eu acredito sinceramente em vossas palavras, mas apenas quero certificar-me. A serviçal sorri gostosamente enquanto diz: Saibas que somente irei perdoá-lo, pois sois um belo cavalheiro. Estás vendo aquele aposento bem adiante, onde tem um enorme vaso com flores vermelhas? Henri diz emocionado: Sim, senhorita, estou avistando. É aquele o aposento de Vossa Alteza Francesa. A serviçal sorri levemente e diz com voz calma: Não, belo soldado, saibas que aquele aposento está ocupado pela majestosa mãe de Vossa Alteza Francesa. Henri se estarrece e diz com voz firme: Senhorita, então por que vós apontaste aquele aposento? A serviçal sorri muito e diz com voz calma: Belo soldado, simplesmente eu lhe apontei este porque o que está acima deste é o aposento de Vossa Alteza Francesa. Henri arregala os olhos e diz com voz firme: Senhorita, estais me dizendo que o aposento que está situado sobre a parte superior é de Vossa Alteza? A serva sorri ligeiramente e diz com voz suave: Exatamente, belo soldado. Quem sabe depois nós dois se reencontramos e possamos nos divertir um pouco. Me compreendes? Nesse exato instante, queiras conceder-me vossa licença, pois tenho que cuidar de meus afazeres. Henri sorri ligeiramente enquanto diz: Muito agradecido, bela senhorita. Saibas que vós me encantastes e muito. A serviçal sorrindo se afasta e adentra em um daqueles aposentos. Henri novamente retorna para o aposento que estava vazio e lá estando diz em sussurros: Meu bom Deus, como irei conseguir subir para os aposentos que estão situados na parte superior a este? Ai, ai, ai. Logo após, Henri aproxima-se da janela. Ele cuidadosamente observa se algum guardião está vigiando aquele aposento. Instantes depois, Henri ligeiramente abre a janela deste e salta para a parte de fora. Logo após, ele aproxima-se de seu companheiro de guarda e este em imediato diz estarrecido: Ora, meu amigo, tu não foste chamado para ocupar outro ponto de vigília neste enorme castelo? Henri, com muita seriedade, diz: Meu amigo, saibas que nosso superior ordenou-me para aguardar o momento que seja mais oportuno a ele. Instantes depois, Henri olha fixo para seu amigo de guarda e diz com certa curiosidade: Amigo, acaso tu és sabedor de quando nós faremos a troca dos aposentos situados na parte de cima destes? O guardião imediato diz com voz firme: Companheiro, saibas que nós faremos essa troca nesse exato instante. Afinal, os guardiões da parte superior já estão descendo para iniciarmos esta. Veja. Henri sorri aliviado com a rapidez da troca da guarda e pensa em seu íntimo: Graças aos céus, esta troca foste breve. Henri imediato sobe a escada para guardar os aposentos da parte superior. Neste breve instante, ele diz ao seu companheiro: Amigo, por gentileza, deixe que eu guardo os aposentos situados à direita. Se porventura tu notar minha ausência, não se preocupes, porque certamente terei ido ocupar outra guarda, cumprindo assim a ordem de nosso soberano. O guardião olha para Henri e diz com voz firme: Como queira, soldado, saibas que estou observando que tu és um novato em fazer a guarda da janela dos aposentos reais. Henri sorri brevemente enquanto diz: Amigo, como tu conseguiste adivinhar? O guardião sorri gostosamente e diz com voz calma: Meu jovem companheiro, sabes que quando nós fazemos a guarda da janela, não necessitamos tomar nota da ausência dos nossos companheiros. Portanto, apenas devemos ocupar a guarda dos lugares vagos e imediato. Henri agradece seu companheiro de guarda e ele imediato dirige-se ao aposento da direita. Henri aproxima-se da janela do aposento de onde Lina encontrava-se adormecida. Lá estando o jovem salteador, olha ligeiramente para todos os lados e logo após, este abaixa e espia através da janela, aproveitando-se as cortinas encontravam-se desarrumadas. Neste breve instante, Henri consegue apenas avistar a serviçal Clarice, que encontrava-se ajeitando algumas coisas na antessala do aposento. Henri imediato levanta-se e diz em sussurro: Puxa, terei que aguardar esta serva retirar-se ao menos um instante do aposento de minha amada para poder adentrá-lo.
2 horas depois, Henry, desesperado, pensa em seu íntimo. Nossa, esta serva infeliz não irá retirar-se nunca deste aposento. Será que terei que dar-lhe umas bordoadas para que esta desfaleça e assim possas deixar-me adentrar a este com tranquilidade? Henry novamente abaixa-se para espiar através da janela e neste breve instante ele sente-se surpreendido, pois Clarice, enfim, retira-se do aposento de sua amada princesa. Henry sorri brevemente e diz em sussurros: ora, enfim esta serva tiveste o bom senso de retirar-se desse aposento. Logo após, o jovem Henry consegue abrir com leveza a janela do aposento de Lina. Ele permanece abaixado, evitando assim que seus companheiros de guarda ouvisse e levantasse suspeita. Henry finalmente consegue adentrar com cuidado ao aposento de vossa amada princesa. Henry sente-se estarrecido e ligeiramente ele percorre com seus olhos todos os cantos daquele recinto à procura de sua amada. Instantes depois, Henry retira-se da sala reservada e rapidamente se dirige ao local ao qual fica situada a cama de sua amada. Nesse exato instante, como uma magia, o jovem salteador enfim consegue avistar sua amada princesa que estava adormecida. Henry levemente aproxima-se de sua amada princesa. Nesse exato instante, ele pensa em seu íntimo: muito agradecida a vós, meu bom Deus, por haver concedido-me essa enorme graça de reencontrar minha amada princesa nesse exato instante. O jovem Henry, estando próximo à cama de Lina, ele decide assentar-se sobre esta com leveza. Logo após, este, totalmente emocionado, sussurra para sua amada princesa enquanto passa a mão com suavidade sobre o rosto sereno desta. Lina, nesse exato instante, desperta-se estarrecida com aquela carícia de seu amado ser errante. Henry sorri com graciosidade, enquanto diz com voz meiga: acalme-se, minha amada princesa, saibas que sou eu, Henry. Lina imediata abraça Henry fortemente, tomada de grande alegria. Ela beija excessivamente seu amado ser errante em todas as partes de seu rosto, e logo após, ela desata a chorar emocionada, dizendo com voz embargada: meu bom Deus, que maravilha, meu amado Henry, estais novamente diante de mim. Meu querido, saibas que sou muito enamorada de ti. Nossa, eu encontrava-me insana de tanta saudade sua. Alguns instantes depois, Lina, emocionada, beija o jovem Henry em meio às lágrimas que escorriam de seu belo rosto. Nesse exato instante, o jovem Henry sorri, tomado de satisfação e entusiasmo. Logo após, ele diz com voz meiga: minha amada princesa, diga-me o porquê tu abandonaste-me naquele momento em que eu tanto necessitavas de ti. Saibas que desejei muito explicar-lhe tudo sobre aquele terrível acontecido. Lina chora entristecida e diz com voz meiga: Henry, meu amado, queiras perdoar-me, saibas que eu sou muito enamorada de ti. Portanto, lhe prometo que jamais te abandonarei novamente. Nesta hora, lhe imploro, nunca mais deixe-me sozinha, cavalheiro. Henry passa a mão com suavidade sobre o rosto sereno de sua amada princesa e diz com voz meiga: minha amada princesa, saibas que jamais irei deixá-la sozinha novamente. Afinal, nunca conseguirei esquecer-me de ti, senhorita Lina Onda Alcântara. Esteja onde tu estiveres, saibas que meu coração estarás vivo, pulsando dentro do meu peito, pensando somente em ti. Pois sou totalmente insano e enamorado por ti, senhorita. O jovem Henry beija os lábios de sua amada com intensidade e veemência. Lina imediato corresponde, totalmente embriagada de amor. Depois desse instante de êxtase, a serva Clarice abre a porta do aposento. Lina ouve um pequeno ruído. Henry interrompe o beijo enamorado bruscamente. Lina, totalmente estarrecida, diz em sussurro: ora, o que houve? Henry, com os olhos arregalados, diz sussurrando: sua serva acabaste de adentrar novamente a este aposento. Saibas que irei esconder-me embaixo de sua cama nessa mesma hora. Lina sorri brevemente e diz em sussurro: depressa, meu amado Henry. O jovem Henry mal havia terminado de adentrar-se embaixo da cama da amiga princesa quando a serva Clarice aproxima-se dessa e diz surpreendida: Vossa Alteza, poderás dizer-me com quem vós encontrava-se de conversação há instantes atrás?
A meiga princesa Lina, após um breve pensar, diz com voz firme: Ora, Clarice, sabes que eu somente estava ali clamando há horas, porque tu não atendeste ao meu chamado. Clarice imediato baixa a cabeça e diz com voz suave: Vossa Alteza, queiras perdoar-me, afinal, eu apenas havia dirigido-me até a copa para apanhar um jarro d'água fresca para ti. Nina ligeiramente levanta-se e diz com voz firme: Como queira, Clarice. Saibas que nesse exato instante desejo permanecer totalmente solitária dentro deste recinto. Portanto, eu peço gentilmente que vós se retire da minha presença nesta mesma hora e retorne somente ao amanhecer. Me compreende? Sim, Vossa Alteza, como queiras. Portanto, conceda-me gentilmente vossa licença. Neste breve instante, a meiga princesa Lina caminha em direção à porta do seu aposento. Lá estando, ela diz com voz firme: Clarice, minha amiga, esteja à vontade para retirar-se desse recinto. A serva Clarice imediato retira-se do aposento de Lina e ligeiramente esta fecha a porta. Logo após, a amiga princesa passa fortemente a tranca atrás da porta do seu aposento, evitando assim de ser surpreendida enquanto estiveres na companhia de seu amado Henry. Lina também fecha as cortinas adequadamente. Logo após, ela retorna para sua confortável cama. Lá estando, diz emocionada: Pronto, meu amado Henry, tu já podes retirar-se deste tão nobre esconderijo, me compreendes? Henry ligeiramente retira-se de seu novo esconderijo e diz alegremente: Ora, ora, senhorita nobre, como és aconchegante embaixo da vossa confortável cama. Saibas que quase adormeci. Os dois sorriem alegremente. Logo após, Lina diz com voz suave: Meu amado Henry, queiras aproximar-se, por gentileza, sente-se aqui, de meu lado. Eu gostaria que tu explicasse-me com a riqueza dos detalhes o porquê tu encontrava-se divertindo-se daquela maneira tão horrenda com aquela senhorita em meio às relvas. Henry, entristecido, diz com voz meiga: Minha amada princesa, eu imaginei que tu havias perdoado-me este erro. Neste breve instante, a meiga princesa acaricia a face do jovem Henry e diz com voz suave: Meu amado Henry não necessita estarrecer-se, afinal, eu realmente já concedi-me o vosso perdão. Apenas estou desejando ouvir uma boa explicação de vossa parte. Henry beija levemente as mãos de Lina e diz entristecido: Minha amada princesa, gostaria de dizer-lhe que esta certamente será uma longa história. Alguns instantes depois, o jovem relata para Lina tudo sobre aquele ocorrido com Yara. Ele também mostra a traição de Carlos Augusto. Lina ouve atentamente e logo após ela diz magoada: Puxa, que canalha asqueroso é esse senhor Carlos Augusto. Estou pasma com a atitude deste cavalheiro. Talvez nesse exato instante eu não responderia por os meus atos se o encontrasse diante de mim. O jovem Henry abraça Lina com carinho e diz: Minha amada, não fiques tão aborrecida assim. Afinal, este sujeito asqueroso já encontra-se custeando por seus erros do passado. Lina encontrava-se chorosa. Ela olha fixa para o jovem Henry e diz com voz meiga: Henry, meu amado, promete-me que vencerá esta terrível batalha de esgrima contra Vossa Alteza Senhor Rodrigo para unir-se a mim em boldas. O jovem Henry olha fixo para Lina e diz com voz suave: Minha amada princesa, saibas que eu somente deixarei de escapar esta união de bodas contigo se porventura eu sucumbir durante esta batalha. Neste breve instante, a meiga princesa desata a chorar somente em imaginar seu amado ser errôneo, perdendo esta batalha de esgrima em prol do seu amor. Henry sorri levemente enquanto diz: Não chores, minha doce princesa, saibas que eu irei impor a espada sobre minhas mãos e lutarei bravamente. Espada esta que foste do vosso majestoso pai. Recorda-se? Saibas que somente estarei visando o meu prêmio no final desta batalha. Este certamente será o maior prêmio que eu poderia conseguir obter em toda esta minha vida. Eu a tomar em união de bodas. E terei a ti em meus braços por toda a eternidade. Lina imediata abraça Henry com carinho e diz com voz meiga: Meu amado Henry, gostaria de notificá-lo que estou insana de amor por ti. Saibas que eu jamais conseguiria apagar-me de meus pensamentos a vossa imagem.
A meiga princesa olha nos olhos de Henry e diz em sussurros: puxa, senhor Henry, eu gostaria muito que tu mostrastes como o cavalheiros diverte-se com as damas neste breve instante. O jovem Henry beija os lábios de Lina com intensidade e a meiga senhorita o corresponde em suas carícias. Henry encontrava-se muito envolvido pelas carícias da nobre princesa. Ele suspira profundo e diz: minha amada princesa, por gentileza, permite-me dizer uma coisa muito importante antes de qualquer coisa. A meiga princesa sorri brevemente e diz com voz meiga: como queira, senhor Henry Lupessoa. Henry imediato levanta-se e diz com voz firme: minha amada princesa, eu gostaria de dizer-lhe que eu não me separei de senhorita Yara após aquele terrível ocorrido. Nós permanecemos sempre juntos durante todos esses anos. Nesse exato instante, a meiga princesa se estarrece totalmente. Ela levanta-se e diz com voz embargada: ora, senhor Henry, como conseguiste permanecer ao lado desta dama depois de tudo que ela causaste de ruim para nós dois? Henry aproxima-se de Lina e diz com voz suave: minha amada princesa, saibas que Yara havia concebido em seu ventre 2 crianças maravilhosas. A meiga princesa imediato fica pálida. Seus olhos ficam repletos de lágrimas. O jovem Henry ligeiramente a abraça fortemente e diz: queiras acalmar-se, minha amada, pois não foste eu quem concebi essas crianças no ventre desta senhorita. Saibas que aquele sujeito asqueroso de nome Carlos Augusto, no instante que fez o tratado de traição, concebeu estes frutos adoráveis. Neste breve instante, Lina suspira aliviada e diz: Henry, por que tu não a deixaste instalada em algum lugar e seguiu à minha procura? Henry sente-se entristecido e diz com voz meiga: minha amada senhorita, saibas que era justamente isso que eu queria fazer, mas quando Yara relataste-me tudo o que aquele sujeito havia cometido contra nós, ela também disse-me que estava gerando um fruto sobre seu ventre e desta maneira senti-me responsável por ela. Nina ligeiramente afasta-se de Henry e diz com certo esbravejo: senhor Henry, acaso eu poderei saber a razão de tu haver dito anteriormente que as crianças porventura são gêmeas? Henry aproxima-se de Lina e diz sorridente e feliz: sim, minha amada princesa, saibas que são gêmeos belíssimos, o pequeno Éricles e a minha pequenina Leona. Nossa, o quanto amo estes. Lina, com semblante rústico, diz esbravecida: Dora! Porém, queiras parar de falar como que se essas crianças fossem fruto vosso. Henry sorri ligeiramente e diz com voz meiga: minha amada princesa, saibas que, para mim, Éricles e Leona são como fosse meus legítimos filhos. Apeguei-me muito a estes. Lina sente-se profundamente ciumada e diz esbravecida: Henry, porventura eu poderei saber se tu também se apegaste desta maneira à mãe destas crianças? O jovem Henry sorri alegremente e diz: supostamente que sim, minha amada princesa. Saibas que Yara és uma grande amiga para mim, portanto eu jamais poderei esquecê-la. Lina sente-se indignada. Ela senta-se em sua cama com os olhos repletos de lágrimas e o jovem Henry ligeiramente ajoelha-se diante desta e diz com voz meiga: minha amada princesa, saibas que foste senhorita Yara quem ajudou-me a reencontrá-la nesse exato instante. Henry carinhosamente explica para sua amada princesa tudo o que Yara fizeste para ajudá-lo. Lina ouve atentamente o relato de seu amado ser errante. Instantes depois, Lina, entristecida, diz com voz embargada: senhor Henry, saibas que vossa amizade com essa vulgar senhorita aparenta ser profunda. Porventura tu divertiu-se quantas vezes mais com esta senhorita após a nossa separação? Neste breve instante, o jovem Henry fica pálido e diz entristecido: minha amada princesa, queiras perdoar-me, pois minha amiga Yara ajudou-me a saciar as saudades que eu sentia de ti. Lina sente-se furiosa. Ela empurra Henry. Este encontrava-se ajoelhado. Ele se desloca e se deita ao chão. O jovem ligeiramente levanta-se e diz com voz firme: ouça, senhorita Lina, será mais prudente tu parar com esta besteira de ciúmes, pois se tu persistires, eu certamente irei embora e nunca mais retornarei. Me compreendes? Neste breve instante, a meiga princesa chorosa
diz: Senhor Henry, estou achando que tu estás desejando retornar para junto daquela vulgar, me compreendes? Henry, neste momento, segura no braço de Lina e diz: Queiras perdoar-me, minha nobre princesa, pois estás sendo tola nesta hora. Afinal, se eu obtivesse esse desejo, terias permanecido ao lado desta dama e jamais estaria aqui junto a ti novamente, me compreendes? Lina, neste breve instante, puxa bruscamente seu braço, que estava preso nas mãos de Henry, e diz esbravecida: Senhor Henry, saibas que se realmente tu desejares permanecer junto de mim, terás que esquecer-se dessa dama vulgar para sempre. Henry sorri, tomado de ironia, e diz com voz suave: Nobre senhorita Lina, saibas que eu jamais poderei esquecer de minha amiga Yara, portanto, adeus, minha adorada. Henry ligeiramente dirige em direção à janela deste aposento. A meiga princesa observa e diz estarrecida e surpresa: Ora, onde tu vais, cavalheiro? Jovem Henry olha com seriedade para Lina e diz com voz firme: Minha adorada princesa, porventura tu poderias dizer-me quantos anos de existência tu estás? Lina regala os olhos e diz estarrecida: Ora, senhor Henry, porventura tu já se esquecera? Henry novamente aproxima-se dessa e diz com voz firme: Senhorita Lina Onda Alcântara, acaso tu obtens certeza que encontra-se em condições de fazer brevemente uma união de bodas comigo? Lina olha fixa para Henry e diz com voz chorosa: Supostamente que sim, senhor Henry. Acaso eu poderei saber a razão desta pergunta? Henry olha com semblante rústico para Lina e diz esbravecido: Nobre senhorita Lina, saibas que eu discordo de ti. Afinal, tu estás aparentando uma pequenina criança, feito Leona, quando choramingavas por qualquer besteira. Neste breve instante, a meiga princesa desata a chorar. Ela deita-se em sua cama, como se fosse uma criança pequenina. Henry observa atentamente enquanto pensa em seu íntimo. Nossa, realmente, Lina aparenta ser uma pequena criança. Meu bom Deus, estou perdido. O jovem Henry ligeiramente aproxima-se dessa e diz com voz meiga: Nobre senhorita Lina, por gentileza, queiras olhar para mim. Lina permanecia chorosa, e neste breve instante ela esconde embaixo do cobertor o rosto para que o jovem Henry não a veja. Henry sorri graciosamente e diz com voz suave: Como queiras, minha amada princesa, saibas que eu tentarei esquecer esta dama. Portanto, gostaria que tu novamente concedesse-me o seu precioso perdão. Lina permanecia chorosa, escondida embaixo do cobertor. Neste breve instante, ela descobre a cabeça e olha fixa para o jovem Henry enquanto diz: Henry, meu amado, venhas para junto de mim. O jovem Henry aproxima-se destas que permanece dizendo: Meu amado, queiras perdoar-me, afinal eu saberei compreender que senhorita Yara é apenas uma boa amiga para ti. Portanto, tu poderás conversar com esta o quanto desejares. Lina olha com seriedade para seu amado ser errante e permanece dizendo: Meu amado Henry, saibas que se porventura alguém vier notificar-me que tu permaneces divertindo-se com essa dama vulgar, eu jamais tornarei a perdoá-lo novamente, me compreendes? Henry suspira profundo e diz com voz meiga: Como queira, nobre senhorita Lina. Neste breve instante, Henry beija os lábios de Lina, que o corresponde com veemência. Instantes depois, Lina olha fixa para o jovem Henry e diz com voz meiga: Henry, meu amado, acaso tu não consegues compreender que eu também estou desejando uma diversão nesta hora contigo? Henry suspira profundo e diz enamorado: Ah, minha doce princesa, o quanto eu desejei divertir-me contigo, portanto gostaria de saber se realmente estás certa desse vosso desejo para comigo. A meiga princesa sorri emocionada e disse com voz meiga: Senhor Henry, meu amado, saibas que eu jamais estive tão certa em toda a minha vida, portanto, cavalheiro, ensina-me como me transformar em uma dama de verdade, afinal estou lhe ordenando meu futuro e adorado esposo. Enfim, o jovem Henry consegue mostrar para sua amada princesa algo mais sobre o imenso amor que sentia por ela. A meiga princesa Lina, nesse exato instante, demonstra para o seu amado Henry que sempre foste fiel em seu amor. Desta maneira, os dois finalmente se amam com muita veemência. Momentos depois, o jovem Henry adormece abraçado à meiga princesa. Enfim, os dois fazem união através do laço eterno do amor. Lina também adormece profundamente ao lado do seu amado ser errante. Na manhã seguinte, o salão de banquete estava repleto de visitantes. Neste breve instante, Rei Rômulo olha para Leoponda e diz com certa alegria: Muito bom dia, majestosa senhora Leoponda.
Leoponda, que havia despertado-se mais cedo do que o costume, encontrava-se com semblante rústico e disse com voz firme: Muito bom dia, majestoso senhor Rômulo. Como passaste vossa madrugada? Rômulo imediato disse com voz calma: Majestosa senhora Leoponda, saibas que eu estive muito preocupado durante toda essa madrugada em relação a vossa alteza, senhorita Alina. Leoponda sente-se irritada com aquele comentário de Rômulo e diz, com voz firme: Ora, majestoso senhor Rômulo, saibas que gostaria muito que vós não se preocupasse tanto com minha conduta em relação à nobre senhorita Alina. Nesse exato instante, todos que encontravam-se presentes à mesa para darem início à ceia matinal observam aquela suposta desavença entre Leoponda e rei Rômulo. Logo após, rei Rômulo sente-se irritado com aquela afronta de Leoponda e diz esbravecido, em alto tom: Majestosa senhora Leoponda, queiras perdoar-me. Afinal, terei que relevar seu pedido, pois meu amado filho, dentro em breve, irá unir-se a vossa alteza senhorita Alina. Portanto, saibas que nesse dia irei exigir o posto máximo que encontra-se nos castelos reais para meu precioso filho, vossa alteza, senhor Rodrigo. E tens mais, isto será um direito legítimo diante da corte. Leoponda arregala os olhos e diz aborrecida: Ora, majestoso senhor, poderei eu saber a que posto estáis referindo-se? Supostamente que sim. Majestosa senhora Leoponda, saibas que estou simplesmente referindo-me ao posto de rei da França. Leoponda sorri ironicamente. Logo após ela diz com voz firme: Ora, ora, majestoso senhor Rômulo, porventura vós já se esquecera que eu acabei de dar à luz a um príncipe? Portanto, este é o herdeiro legítimo do trono francês. O rei Rômulo imediato olha para os demais companheiros de ceia e diz em alto tom: Majestosa senhora Leoponda, saibas que vosso amado filho realmente terias esse direito, se porventura tu fosses uma legítima rainha francesa. Neste breve instante, todos os nobres convidados presentes ficam boquiabertos diante desta revelação de majestoso rei Rômulo. Leoponda, ex-mucama, arregala os olhos e diz estarrecida: Majestoso senhor Rômulo, o que acabaste de dizer-me? O majestoso rei Rômulo, com semblante rústico, diz com voz firme: Majestosa senhora Leoponda, saibas que eu sou sabedor do seu passado horrendo. Portanto, estou sabendo perfeitamente que tu eras simplesmente a mucama de vossa majestade, a senhora Liuna, verdadeira mãe de vossa alteza francesa, senhorita Linaunda Alcântara. Leoponda imediato empalidece, enquanto o rei Rômulo permanece a dizer em forte tom: Amigos, saibam todos vós que a real rainha francesa, por direito legítimo e pelo valoroso sangue nobre que possuis, és senhorita Linaunda Alcântara. Leoponda sente-se totalmente derrotada diante de toda a corte, que, ouvindo essas palavras expressadas por rei Rômulo, inicia os comentários a respeito do grave assunto em questão. Puxa, então vossa alteza francesa, eis uma majestosa dama. Nossa, quanto a senhorita Alina obtém sorte. Concordas comigo, nobre senhor Otacílio? Otacílio olha com seriedade para esta e diz com voz firme: Nobre senhorita Bianca, por gentileza, amiga, procures conter-se diante deste. Bianca realmente encontrava-se surpreendida e diz com voz firme: Como queiras, nobre senhor Otacílio, saibas que eu tentarei conter-me diante dessa surpreendente notícia. Otacílio, com um semblante sério, diz: Nobre senhorita Bianca, saibas que eu apenas irei dizer-lhe um porém. Se porventura senhor Rodrigo conseguir fazer união de bodas com esta majestosa dama francesa, certamente eu poderei dizer que perdi um grande amigo. Bianca regala os olhos e diz estarrecida: Nobre senhor Otacílio, por que tu estás dizendo uma besteira dessas? Otacílio olha para Bianca e diz entristecido: Nobre senhorita Bianca, simplesmente porque o nobre senhor Rodrigo já és convencido sendo possuidor deste honroso trono inglês, por direito legítimo. E se porventura ele unir-se à majestosa senhorita Alina, supostamente assumirá o trono francês também. E desta maneira ninguém irá suportar o convencido rei, senhor Rodrigo, minha amiga.
Bianca sorri gostosamente da expressão facial de Otacílio. Enquanto isso, Lina, acompanhada de Henry, permaneciam adormecidos. Eles encontravam-se abraçados um ao outro. A serviçal Clarice estava batendo à porta do aposento da meiga princesa Lina já havia um vasto tempo e diz em sussurros: Meu bom Deus, a hora estou batendo nesta porta e Vossa Alteza Francesa aparenta não estar ouvindo-me. Nossa, o que farei? Afinal, poderás haver acontecido algo de ruim com esta nobre senhorita. Clarice suspira profunda e diz com voz firme: Eu acho mais prudente chamar uma autoridade para que essas possas verificar o porquê desta porta está estrancafiada. A serva Clarice imediato dirige ao salão de banquete. Lá estando, ela notifica a mucama do majestoso rei Rômulo sobre este ocorrido. Alguns instantes depois, o majestoso rei Rômulo é notificado sobre este ocorrido. Ele sente-se estarrecido e diz com voz firme: Ora, serva, como foste possível deste fato ocorrer? Afinal, Vossa Alteza Francesa deveria estar acompanhada de uma serviçal durante todo o tempo. A mucama do rei diz calmamente: Majestoso senhor Rômulo, saibas que foste a serva de Vossa Alteza Francesa quem notificaste-me sobre este grave ocorrido. Todos os nobres presentes estavam surpresos com aquela revelação que rei Rômulo havia feito anteriormente. Após alguns instantes, todos ficam surpreendidos, pois rei Rômulo bate a mão à mesa e diz: Meus nobres amigos, queiram conceder-me gentilmente licença, pois acabaste de ocorrer algo gravíssimo nesta corte. Portanto, terei que ausentar-me desta mesa farta por alguns instantes. Logo após, rei Rômulo, esbravecido, sobe a escada e diz com voz firme à sua mucama: Rosa, por gentileza, traga-me nesse exato instante esta serva incompetente até minha presença, como queiras, majestoso senhor. A mucama do rei, imediato, aproxima-se de Clarice, que encontrava-se chorosa, estarrecida, e diz com voz calma: Clarice, queiras acompanhar-me nesse exato instante, pois o majestoso senhor Rômulo está desejando vê-la nesta hora. Clarice imediato fica pálida. Rosa, a mucama do rei, sendo uma serva gentil, diz: Querida Clarice, tu não necessitas temer, basta que diga-me a verdade ao nosso majestoso soberano. Instantes depois, a serva Clarice já encontrava-se diante do majestoso rei Rômulo, e este diz esbravecido: Serva inútil, como ousastes deixar Vossa Alteza Francesa adormeceres tão solitária durante toda esta madrugada? Clarice, trêmula, imediato diz com voz embargada: Majestoso senhor Rômulo, queiras perdoar-me, pois Vossa Alteza Francesa ordenou-me para que eu a deixasse sozinha neste recinto durante toda a madrugada. Rei Rômulo, estarrecido, diz em sussurro: Ora, com que propósito a nobre senhorita Lina desejou ficar tão solitária durante esta madrugada? A serva Clarice, ouvindo esse sussurro do rei, diz: Majestoso senhor, saibas que eu lamento muito, pois Vossa Alteza Francesa não me disseste com que propósito. O rei Rômulo sente-se irritado e diz: Cale-se, serva inútil. Rômulo aproxima-se de sua mucama e pede a essa que notifique senhora Leoponda e também seu filho Rodrigo sobre o grave ocorrido. A mucama do rei, acompanhada da serva Clarice, imediato dirige-se até o salão de banquetes para fazerem este relato. Enquanto isso, o rei Rômulo chama o chefe da guarda do castelo e diz esbravecido: Felipe, queiras abrir esta porta nesse exato instante. Felipe, o chefe da guarda matinal do castelo, estarrecido, diz com voz calma: Majestoso senhor, queiras perdoar-me, pois esta porta encontra-se portando uma forte trava do seu lado interno, portanto será necessário arrombarmos para podermos abri-la. O rei Rômulo imediato observa que Leoponda vinha se aproximando e dizem com voz firme: Majestosa senhora Leoponda, infelizmente nós teremos que arrombar esta porta, pois esta encontra-se travada em seu lado interno. Leoponda se aproxima com semblante fechado e diz: Majestoso senhor, queira gentilmente ordenar a este guardião para que arrombe esta porta, pois desejo ver minha filha nesse exato instante.
Em imediato o guardião inicia o arrombamento da porta do aposento de Vossa Alteza Francesa.